Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução proposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que obrigou os cartórios de todo o país a registrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Apesar desses avanços na legislação, o preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais ainda é muito presente na sociedade brasileira. E para falar um pouco sobre esse tema, conversamos agora com Alexandre Bahia, professor do Departamento de Direito da UFOP e possui mestrado e doutorado em Direito Constitucional pelo FMG. Bom dia, professor. Bom dia. Apesar de o Brasil ser conhecido como o país da diversidade, a comunidade LGBT enfrenta dificuldades na garantia de seus direitos. A que se deve essa dificuldade? Bom, a gente tem uma resistência que vem de um segmento religioso, que é muito importante no Brasil hoje, que vem crescendo muito no Brasil. Quando a gente compara com outros países bem próximos da gente, como Argentina e Uruguai, a gente vê que os avanços que eles conseguem lá são muito em razão de que não há, por exemplo, esse segmento religioso tão forte, crescendo, inclusive com influência na política como existe no Brasil. Então, países que têm uma história muito semelhante à nossa já têm um avanço muito maior, por exemplo, por causa disso. Acho que esse é um ponto que tem atrasado bastante o avanço no Brasil nesse direito. Existem outros pontos que o senhor gostaria de exemplificar? Acho que uma sociedade muito conservadora, uma sociedade ainda muito machista, né, uma ênfase muito grande em papéis de gênero muito bem definidos, e aí qualquer um que transgride esses papéis de gênero acaba sendo discriminado, né? Apesar de a gente pregar sempre que somos uma sociedade plural, o fato é que existem determinados condicionamentos binários do tipo homem e mulher que são intocáveis, né? E quem ousa transgredir acaba sofrendo alguma forma de discriminação. Antes do reconhecimento da união estável em 2011, como que os casais homoafetivos garantiam seus direitos? Desde 1999, quando veio a primeira decisão sobre reconhecendo alguns direitos, que vários tribunais já vinham concedendo, né? Então, começou lá no Rio Grande do Sul, os tribunais do Sul começaram a reconhecer o direito, primeiro a pensão por morte, alguns direitos previdenciários foram sendo reconhecidos, depois a união propriamente dita começou a ser reconhecida como união de fato. O que é uma união de fato? Duas pessoas que se juntam para fazer um patrimônio, podem fazer uma empresa sem registro, podem constituir um patrimônio, quaisquer duas pessoas podem fazer isso. E aí até evoluir a união estável. Na verdade, antes do STF decidir sobre a união estável em 2011, vários tribunais já tinham reconhecido isso, né? A diferença da união estável para a união de fato é que na união estável eu pressuponho que todos os bens adquiridos na constância da união vão ser divididos igualmente. De fato, eu preciso provar que eu contribuí para a formação de determinado patrimônio para então conseguir a divisão. O que acontecia muitas vezes antes é que, em caso de falecimento, por exemplo, de um dos companheiros na união estável homoafetiva, como eventualmente às vezes os bens estavam todos no nome do que morreu, a família dele tomava todos os bens e o outro ficava sem nada. E com isso a união estável ela veio garantir garantir esses direitos ao parceiro, no caso. Isso, porque agora eu garanto todos os direitos, inclusive plano de saúde, acompanhamento em caso de doença e a divisão igualitária dos bens sem necessidade de comprovação alguma, exceto a comprovação do período da união. Quais direitos são assegurados aos casais homoafetivos com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que reconheceu em maio do ano passado o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Qual seria essa diferença entre a união estável e o casamento civil? Pois na verdade a diferença é mais de reconhecimento formal. Com o casamento, quer dizer, qualquer união entre homem e mulher, enfim, com o casamento você tem um reconhecimento público, porque está registrado em cartório e aí a prova desse relacionamento é muito mais fácil. No caso da união estável, você até pode fazer uma declaração em cartório, mas tem determinados direitos que só podem ser exercidos por quem é casado. Então, na hora de conseguir determinados financiamentos, por exemplo, se você tem uma união estável, é muito mais complicado do que se você tem um casamento. A prova do casamento, ela basta uma certidão do cartório, né, certificando do casamento. É interessante que a resolução do CNJ, ela veio porque depois da decisão do STF em 2011, alguns tribunais começaram a obrigar os seus cartórios a fazerem o casamento. E aí, a partir dessa obrigação, já metade dos tribunais do país já tinham essa resolução. Em Minas
Ao contrário, o TJ de Minas se recusava terminantemente a isso, e por causa dessa disparidade, em que alguns permitiam e outros não, o CNJ veio através do Joaquim Barbosa e regulamentou para todo mundo, obrigando todos a fazerem o casamento da mesma forma. Em média, quantos direitos eles passam a não ser reconhecidos quando só existe a união estável? Olha, existe um cálculo, né, da BGLT que fala em mais de 80 tipos de direitos diferentes que são negados a casais homoafetivos quando eles não têm o reconhecimento, pelo menos da união estável, né? Com relação ao casamento, você tem uma facilitação, como eu disse, de prova. Você tem uma facilitação na hora de fazer declaração de imposto de renda, você tem uma facilitação na hora de fazer, colocar como dependente em plano de saúde, em plano de previdência, etc. Mas esses mesmos direitos, eles são assegurados? Com um pouco mais de dificuldade, são. Mas a mudança de nome, por exemplo, não existe na união estável, existe no casamento. Enfim, tem alguns detalhes aí de legislação que o casamento ele te facilita mais do que a união estável. Houve casos de cartórios que negaram a realização de casamentos de casais homoafetivos. Nessa situação, como que o casal deve proceder? Pela resolução do CNJ, ele deve procurar o Tribunal de Justiça, né, do Estado e procurar a corregedoria desse tribunal e fazer uma denúncia contra o cartório, porque os cartórios não podem se recusar, ou ele pode fazer uma denúncia direto no site do CNJ, e o CNJ também é competente para fazer o controle disso. Isso tem acontecido ainda. Tem alguns casos, principalmente em Santa Catarina, tem notícia de alguns cartórios que têm se recusado. Aqui em Minas parece que não, mas em alguns estados por aí ainda tem havido isso. Como esse direito, o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ele pode contribuir na luta contra o preconceito? Porque, na verdade, é um direito que garante isonomia. Ele mostra que, na verdade, a reivindicação não é por privilégios, não é por mais direito do que qualquer outro casal tenha. Na verdade, é por isonomia, que situações semelhantes sejam tratadas de forma semelhante. Ou seja, tem duas pessoas que se unem, constroem um patrimônio, formam família, uma união pública e duradoura. Então, a umas eu dava direitos e a outros não, apesar de serem situações absolutamente homólogas. E aí, o reconhecimento, nesse sentido, reforça a ideia de igualdade, reforça o direito de igualdade e liberdade de você constituir sua vida como você quiser. Em caso de descumprimento dessa resolução do CNJ por alguns cartórios, qual que seria a pena para esses cartórios? Olha, eles podem levar a suspensão, eles podem ter multa e no limite, dependendo do que for feito aí, eles podem ser até o escrivão, o chefe aí do cartório, ser inclusive exonerado do cargo e ser aberta a vaga para um novo concurso público. Que hoje é por concurso público, né, a ocupância dessas vagas. No final do ano passado, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou 2 propostas que iam contra esse reconhecimento da união homoafetiva. Uma delas sustava os efeitos da resolução do CNJ e outra previa a convocação de um plebiscito com a pergunta: você é a favor ou contra a união civil de pessoas do mesmo sexo? Existe a possibilidade dessa resolução ser sustada? Existe, né? O Congresso tem o poder de fazer isso. A questão é se isso tem algum fundamento constitucional, e aí me parece que não. Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que o judiciário, nesse sentido, ele age a favor justamente defendendo um direito contra as maiorias. Né? A maioria não pode dizer para a minoria quais direitos a maioria, quer que o outro tenha. E aí a convocação de um plebiscito desse tipo, ou a suspensão da resolução do CNJ, violam a Constituição, me parece muito claramente, nesse sentido de que eu vou ter uma minoria que vai ter reconhecido menos direito que uma maioria nas mesmas situações, e isso viola o princípio da igualdade garantido na Constituição. Existe o processo de legalização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo na Constituição. Como que se dá este processo? É uma proposta de emenda à Constituição feita pelo deputado Jean Willis. Ele propôs essa emenda e essa emenda está tramitando lá no Congresso. Cá entre nós, eu acho que com muito pouca chance de ser aprovada, mas ela busca mudar o artigo 226 da Constituição. Quando ele fala sobre casamento, ele não coloca mais que o casamento é entre homem e mulher. A Constituição não diz que é somente, mas enfim. Mas colocar que também seriam reconhecidos outros casamentos entre pessoas do mesmo sexo que preenchessem as mesmas condições, ou seja, pessoas maiores e capazes, livres, espontaneamente, resolvem viver em comum, ou seja, isso seria reconhecido como casamento também. Se aprovado, há impossibilidade de sustar essa resolução do CNJ ou de qualquer outra tentativa de algum grupo para negar esses direitos civis já concedidos? Mas se for aprovado, na verdade, a gente fica... Todos esses projetos que são inconstitucionais, eles automaticamente seriam arquivados, porque eles não fariam mais sentido.
decisão favorável às uniões homoafetivas, você acredita que abre espaço para a discussão de outros temas considerados tabus pela sociedade, como o aborto, legalização das drogas e outros? Eu não sei se dá para estabelecer uma relação direta, mas é claro que o fato de você reconhecer a pluralidade, a diversidade em um campo, sempre há a possibilidade de outras discussões também. Aliás, a própria decisão do STF sobre união estável veio depois da decisão do STF sobre pesquisa com células-tronco. A própria decisão sobre aborto de anencefalo já tinha tido uma liminar anteriormente. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem um processo grande de abertura constitucional, de abertura democrática, que a união estável homoafetiva é um ponto entre outros. O que, na verdade, a gente lamenta, o Congresso não está participando disso. Então, tudo isso está sendo feito no Judiciário, e não no Congresso, que é o lugar que deveria estar acontecendo isso. UFOP Jornalismo. Estamos conversando com Alexandre Bahia, professor do Departamento de Direito da UFOP, sobre os avanços na legislação brasileira na garantia dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Segundo estudo realizado pelo Grupo Gay da Bahia, um dos mais atuantes na luta pelos direitos LGBT do país, o Brasil é campeão mundial em homicídios de homossexuais. De cada 5 gays ou transgêneros assassinados no mundo, 4 são brasileiros. As estatísticas revelam que em 2013, pelo menos 312 gays, lésbicas, transexuais e travestis brasileiros foram assassinados. E os dados reunidos deste ano apontam que esse quadro pode piorar ainda mais. Só em janeiro, 42 homossexuais foram mortos, ou seja, uma a cada 18 horas. A que você atribui a liderança do Brasil neste quadro? Eu acho que os dados do Grupo Gay da Bahia têm que ser analisados também no seguinte sentido. Ele só trabalha com notificações públicas e com notícias que saem no jornal. O que significa que existe, na verdade, uma subnotificação enorme aí, né? Ou seja, a violência provavelmente é muito maior do que aquela que é noticiada por essa ONG. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção também é de que quando a gente fala de crimes contra gays, já houve, por exemplo, quem disse o seguinte, mas existe um número muito maior de assassinatos em geral, então a gente não precisaria ter uma legislação específica para isso, porque já existem mais de 1.000 pessoas, 30 mil pessoas são assassinadas todo ano no Brasil. A questão é que a violência, nesse caso, é uma violência específica. Não é que uma pessoa sai na rua e por acaso tromba com um gay e pensando, vou bater na primeira pessoa que eu achar na minha frente, por acaso era um gay, ou por acaso era uma mulher, não é? E por isso, por exemplo, nós adotamos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela acontece, ela existe porque existe uma violência específica contra a mulher por ela ser mulher, por ela estar numa situação de vulnerabilidade doméstica, por exemplo. No caso dos homossexuais, e travestis e transgêneros, é a mesma coisa, né? A violência que acontece contra eles é uma violência específica, inclusive o modus operandi dessa violência específica, né? Você tem, não é simplesmente um tiro que se dá, é morte por espancamento, é morte por facada, é morte por mutilação, que é muito comum nesses casos. Ou seja, você tem uma violência específica, dirigida a um público específico, e a legislação é geral. O que falta, na verdade, por parte do Congresso Nacional, por exemplo, o reconhecimento de que essa violência específica merece um tratamento específico, como foi o caso, aliás, como é o caso das mulheres, mas como é o caso das crianças e adolescentes, que tem uma proteção específica no ECA, contra a violência que eles sofrem, dos idosos, no Estatuto do Idoso, e por aí vai. Segundo o relatório, Minas Gerais é o terceiro estado com maior número de vítimas, ficando atrás apenas de São Paulo e Pernambuco, que lidera o ranking. Por que nosso estado estaria entre os 3 mais violentos? Bom, nós somos o terceiro estado mais populoso também, não é? Então a população nossa já explica, e São Paulo ter um dos maiores números também. O que me admira é Pernambuco aparecer com um dos maiores índices. Na verdade, Minas Gerais reflete os mesmos problemas que estão aí no país inteiro, ou seja, a ausência de políticas públicas específicas no nível federal, apesar de que no nível estadual a gente tem uma iniciativa bem interessante, pelo menos em Belo Horizonte, que é uma delegacia especializada. Existe a primeira delegacia especializada em crimes contra LGBTs, está lá em Belo Horizonte, talvez até em resposta já a essa violência constatada, né? Mas ainda algo muito incipiente, ainda algo muito inicial, que nem de longe consegue coibir qualquer tipo de violência. A gente ainda está muito longe disso, na verdade. Ainda segundo esse relatório, o Nordeste é a região que predomina mais esse tipo de violência contra gays, lésbicas, transexuais e travestis. Também, segundo esse relatório, os governos estadual e federal promoveriam a homofobia institucional,
No caso dos estaduais, por não garantirem a segurança nos espaços frequentados pela comunidade LGBT, e já o governo federal seria responsabilizado por ter vetado a campanha do kit anti-homofobia e por não ter conseguido aprovar a lei que tornaria crime a discriminação de homossexuais, o PL 122. O que você tem a dizer sobre essa afirmativa? Pois é, uma coisa que essas pesquisas também mostram é que quando você compara, quando você cruza dados sobre nível de escolaridade e nível de renda versus homofobia, a gente percebe que quanto menor a renda e quanto menor a escolaridade, maior a homofobia também. Isso explica o fato do Nordeste, por exemplo, liderar o ranking, porque lá você tem, numa média geral, uma população menos escolarizada e de menor renda também. Isso uma coisa acaba se alimentando da outra, não é? O preconceito, a discriminação acabam se alimentando da própria ignorância e etc. No caso da omissão dos governos, é como eu falei, se existe uma violência específica, você tem que ter políticas específicas. Os governos estaduais são responsáveis porque eles lideram as polícias, né? O governador, ele é o chefe da polícia civil e da polícia militar. Então, cabe a ele criar políticas específicas de proteção, por exemplo, em locais frequentados por LGBTs. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem uma situação em que, no 7 de setembro, em plena Praça da Liberdade, 3 horas da tarde, há uns 2 ou 3 anos atrás, um casal foi agredido em plena luz do dia, em frente ao prédio do governo de Minas. Né? Na Praça Savassi, a mesma coisa, você tem agressões, uma onda de agressões contínuas ali, de pessoas em qualquer horário que seja. Então, falta política específica, já que a segurança pública é de competência estadual. No caso federal, infelizmente, o governo federal ele vem se recusando a aprovar qualquer medida, quando não rejeita, por exemplo, o kit contra a homofobia nas escolas, mesmo políticas de prevenção à DST/AIDS do Ministério da Saúde vêm sofrendo cortes. O Brasil já foi chamado a atenção aí do órgão da ONU para controle de HIV, que é a UNAIDS, pelo fato de estar cedendo a grupos religiosos e diminuindo as campanhas. Então, a situação realmente no governo federal é das mais preocupantes com relação a isso. Você acredita que se o PL 122 tivesse sido aprovado e a distribuição dos kits anti-homofobia fossem distribuídos, esse quadro poderia mudar? A lei penal, o PLC 12206, que busca... O que ele busca, então, na verdade? Só para esclarecer para quem está ouvindo. Ele busca equiparar a homofobia aos demais casos de racismo e discriminação que já existem na lei de racismo. A lei de racismo, ela considera racismo e discriminação não só aquele ato praticado contra um grupo por cor ou raça, mas também contra procedência nacional e inclusive religião. Não é? Então, você comete racismo, inclusive, quando ofende a religião de um grupo. O que o PLC faz é acrescentar a esses grupos a orientação sexual. Nesse sentido, ele cumpre o papel que toda lei penal faz, que é ter um papel simbólico, que é o Estado dizer claramente para a sua população que um determinado comportamento não é mais aceitável. Foi o que aconteceu com o racismo. Pouquíssimas pessoas, na verdade, são criminalizadas por racismo no Brasil. Mas existe um fator simbólico na aprovação da lei do racismo que fez com que as pessoas adotassem um comportamento não racista. Nesse sentido, o que o PLC me parece que ele pode fazer é criar essa expectativa nas pessoas de que elas não devem mais agir dessa forma, que elas devem mudar o seu comportamento com relação a isso. A que você atribui a não aprovação do projeto? A pressão de grupos religiosos no Congresso, que é muito forte, ao fato de que os nossos partidos políticos não têm plataformas claras. Isso é algo que é muito claro no caso do Brasil e não é claro em países similares ao nosso, como Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, que tem situações políticas muito parecidas com a nossa, mas que os partidos políticos têm plataformas claras. Nenhum partido no Brasil tem uma plataforma clara de apoio contra a homofobia. Você tem setores e pessoas dentro dos partidos. Então, a coisa fica difusa nos mais de 30 partidos e, de outro lado, você tem um grupo muito coeso, que é a Frente Evangélica, religiosa, no Congresso, e esse grupo coeso consegue abafar aí as iniciativas particulares de pessoas, já que não tem a iniciativa de um partido. Então, essa, para mim, é a causa desse atraso. Existe algum país que tem leis claras
contra a homofobia? Vários países. Você vê que, por exemplo, mesmo os Estados Unidos, que são um país que tem uma ênfase enorme na liberdade, inclusive religiosa, e cujos estados normalmente que legislam sobre questões penais, os Estados Unidos têm uma lei federal, que é o Matthew Shepard Act, que ele considera, entre os crimes de ódio, não é, os hate crimes, ele coloca a homofobia. E aí, nesse sentido, você tem vários países da Europa, mesmo aqui na América Latina, você tem o Equador, você tem a Bolívia, você tem vários países que já consideram crime ou punem de alguma forma manifestações de homofobia. A gente falou em âmbito federal dessas leis que poderiam ser criadas, mas dentro do próprio estado, dentro de cada município, há condições de criar esse tipo de lei? Algumas coisas sim. Criminalização não, porque crime só pode ser previsto por lei federal. Mas a gente tem algumas experiências de estados e municípios que criam leis de estabelecendo multas, principalmente para estabelecimentos comerciais. Então, Minas, por exemplo, a gente tem a lei contra a homofobia, que estabelece que estabelecimentos comerciais que praticarem atos de homofobia, por exemplo, proibindo um casal gay de permanecer dentro do restaurante, que ele pode ser punido, ele pode levar multa e ele pode até ter o seu alvará de funcionamento cassado, ele ser fechado por causa disso. Existe algum outro projeto em tramitação no Congresso ou Senado de enfrentamento à homofobia? É o PLC 12206 mesmo, e houve inicialmente no projeto do novo Código Penal também uma proposta nesse sentido, parecida com o PLC 12206, mas que foi de cara, de plano, rechaçada pela bancada religiosa. E com relação ao PLC 12206, hoje ele está anexado ao projeto de novo Código Penal e, enfim, a perspectiva a mais otimista de que ele não vai ser aprovado tão cedo. E quando o cidadão é vítima de discriminação em função de sua orientação sexual, seja no trabalho, na rua, na escola, o que fazer? Se for no trabalho, ele pode procurar o sindicato, procurar uma medida judicial junto com o sindicato para tentar reverter isso, porque você tem essa discriminação, ela pode configurar em assédio moral, o assédio, ele está protegido na relação trabalhista. Se for um estabelecimento comercial, ele pode procurar o Conselho Estadual de Direitos Humanos, aqui em Minas Gerais. O Conselho Estadual de Direitos Humanos recebe esse tipo de denúncia, assim como os centros de referência LGBT. Em Belo Horizonte a gente tem o Centro de Referência LGBT da Prefeitura e o Conselho Estadual de Direitos Humanos, eles recebem esses tipos de denúncia. Fora isso, ONGs, organizações não governamentais que podem receber e dar encaminhamento a isso. Quais são os desafios da justiça e da legislação brasileira para que o combate à homofobia seja mais eficaz? Com relação à justiça, a superação, é claro, porque os juízes também vêm do mesmo meio social que a maior parte das pessoas e têm os mesmos preconceitos. Então, no caso do judiciário, ainda a superação, e não só do judiciário, da polícia, do Ministério Público, da superação de alguns preconceitos que eles têm. Quer dizer, muitos crimes eles não vão para frente, as denúncias não vão para frente porque o delegado, o Ministério Público ou o juiz não dão encaminhamento a essas denúncias. Desqualificam o ato como outras coisas e acabam não caracterizando o crime de homofobia. Com relação à sociedade em geral, a única forma de que você tem de superação de preconceito é o conhecimento. Esse espaço como a gente está tendo aqui e espaço de discussão, você não supera se você não convive e você não supera preconceito se você não conhece. UFOP Jornalismo. Estamos conversando com Alexandre Bahia, professor do Departamento de Direito da UFOP, sobre os avanços da legislação brasileira na garantia dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. No próximo mês, será realizado o 29º Encontro Mineiro de Estudantes de Direito na Universidade Federal de Viçosa. Entre os professores convidados está o professor Alexandre Bahia, do Departamento de Direito da UFOP, que está conosco nos estúdios da Rádio UFOP Educativa. Ele participa da conferência O Direito de Manifestação de Minorias e as Novas Reivindicações, e sua palestra trata do tema LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Já conversamos nos blocos anteriores sobre os direitos conquistados pelos casais gays nos últimos anos e também sobre os casos de homofobia no Brasil. Neste bloco, vamos falar um pouco sobre as políticas públicas destinadas à comunidade LGBT. Durante esse encontro, professor, o que você espera como resultado ao levar essas questões do espaço que as minorias têm, principalmente LGBTs, que tem tido ultimamente?
Pois é, a ideia é de levar essa discussão para um fórum de estudantes de direito, que normalmente não se discute isso na maior parte das faculdades por aí. Os nossos egressos de faculdade de direito, eles passam a faculdade inteira, normalmente, tradicionalmente, sem discutir essas questões, principalmente direito de minorias em geral. Isso não é um tema que é presente na faculdade de direito, então a primeira ideia é de apresentar para os estudantes isso como um problema e como um problema que tem a ver com o direito, que tem a ver com os direitos fundamentais que eles estudam. Então, acho que o primeiro resultado aí que a gente espera é poder debater e apresentar para os alunos isso como um problema, que na verdade é normalmente colocado como uma questão moral, é colocada como uma questão fora do âmbito da faculdade e, na verdade, é algo que tem a ver com o nosso estudo do direito o tempo todo. Né? Para aqueles que estudam direito, tem a ver com o dia a dia deles como profissionais. No Brasil, quais são os órgãos públicos responsáveis por ações de promoção da cidadania LGBT? Olha, o Ministério Público é um órgão que atua, tem atuações interessantes, ele tem procuradorias especializadas em defesa de direitos de minorias. As defensorias públicas, apesar de ter uma condição estrutural menor, enfim, com bem menos recursos, mas tem também alguns trabalhos bem interessantes. As universidades públicas, principalmente, têm criado espaços interessantes de debate nesse tipo. A própria UFOP tem uma representação interessante nisso, que é o pessoal do coletivo Batalha. Apesar de que é algo ainda muito incipiente para o tamanho da universidade, a gente vê, por exemplo, que o núcleo de estudos da homocultura na UFMG, por exemplo, o NU, né? Ele é um órgão com muito mais expressão, muito mais estruturado, com, por exemplo, os professores, o Carlos Máximo e uma ex-professora daqui da UFOP, a Joana Ziller, fazem um trabalho bem interessante. Eu acho que essa é uma experiência que a gente deveria, inclusive, trazer para cá e tornar o UFOP, na verdade, um centro de difusão desse tipo de discussão. Não é não só para os estudantes dos demais cursos, mas para a cidade também. A que você atribui talvez essa dificuldade de trazer esse tema, discutir esse tema dentro da UFOP hoje? Como, por exemplo, o coletivo Batalho existe, mas não tem essa representação muito forte dentro da universidade ainda. Quais seriam essas dificuldades que tem de discutir esse tema? Acho que o peso da tradição da cidade ainda é algo que cobra um preço, não é? A cidade ainda é muito voltada a uma certa tradição e isso é algo ruim, mas nós temos também o fato de que a UFOP mudou muito nos últimos anos. Até então, nós tínhamos determinados cursos que praticamente a UFOP gerava quase que só em torno deles, que eram cursos que tinham uma porcentagem, por exemplo, de alunos homens muito grande, e um ambiente masculino tende a ser um ambiente machista e, portanto, conservador. E aí, como a gente disse anteriormente, essas questões são todas muito relacionadas, né? A UFOP, ela mesma vem se tornando mais plural de uns anos para cá, e isso, me parece, gera hoje uma abertura para que esse tipo de discussão aconteça que não havia antes, até pouco tempo atrás. Em Ouro Preto, existe algum órgão que discute políticas públicas para a promoção da cidadania LGBT? Não, a gente não tem... apesar de que existem algumas iniciativas, como o Coletivo Batalha e o coletivo aí da região dos Inconfidentes, não existe nenhum órgão público, né? A notícia que eu acabei de ter aqui, inclusive que a própria Comissão de Direitos Humanos daqui não é assim tão favorável, não tão aberta a esse tipo de discussão. Quais seriam as atribuições, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos nessa discussão e nessa promoção da cidadania LGBT? Olha, a Comissão de Direitos Humanos tem que tratar de minorias. Uma Comissão de Direitos Humanos que não defenda minorias, ela não tem razão de ser. Justamente porque os direitos humanos, eles têm que ser defendidos justamente por aqueles e para aqueles que sofrem com a violação dos direitos. E quem sofre não é a maioria. A maioria que tem reconhecido os seus direitos, ela não precisa desse tipo de proteção. E aí cabe à Comissão de Direitos Humanos fazer a denúncia, ser um órgão que receba esse tipo de denúncia. Cabe a ela criar também políticas específicas, como centros de referência, como o que existe em Belo Horizonte, promover encontros de discussão, audiências públicas para discutir esse tipo de matéria, aprovar leis municipais. Por exemplo, tem vários municípios que têm legislações específicas, como tem em Belo Horizonte, por exemplo. São Paulo tem uma legislação, a cidade de São Paulo tem uma legislação bem interessante, que ela pune não só estabelecimentos comerciais, mas também pessoas particulares que cometem crimes de discriminação, violações
a direitos de homossexuais, enfim. A Comissão de Direitos Humanos local tem esse tipo de competência, ou deveria ter esse tipo de competência. Quais são as medidas a serem tomadas para que essas políticas públicas de enfrentamento à homofobia sejam criadas no município e para que ela também tenha uma eficácia? Acho que cabe à sociedade civil organizada exigir dos nossos representantes que façam isso. Né? Aí as ONGs que nós já temos, os coletivos aí que nós já temos, cabe a eles pressionar pela criação dessas políticas e fazer pressão política. Eu acho que a questão aí é mais política do que jurídica. Né? A gente precisa, aí, na verdade, de instrumentos de pressão sobre esses representantes para que eles se sensibilizem a respeito desse tipo de questão. Obrigado, professor Alexandre Bahia, pela sua entrevista e pela presença aqui nos estúdios da Rádio FOP Educativa, e volte sempre. Obrigado, até a próxima. Eu sou a Leone Rodrigues, repórter da Rádio FOP Educativa, e conversei agora com Alexandre Bahia, professor do Departamento de Direito da UFOP, sobre os avanços da legislação brasileira na garantia dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais,